A paz do Senhor a todos que me ouvem, que me assistem. Passei esta tarde para compartilhar uma palavra da parte do Senhor convosco. E sem mais delongas, nós vamos logo mergulhar nesta palavra, cujo tema selecionado é confiança inabalável no Senhor. O texto está baseado no livro de Salmos 33, no seu número 16 a 23. Diz assim a palavra do Senhor no Salmos 33, número 33, verso 16 a 22. Eu vou ler de forma corrida, não é? Diz assim: Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam a sua misericórdia, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Como eu dizia, o nosso tema hoje é confiança no Senhor. Confiança inabalável em Deus, confiança a tempo inteiro no Senhor. Vivemos numa época, numa sociedade em que as pessoas são ensinadas, seja de forma indireta ou mesmo direta, pelos coachings, comunidade, não é? Pelos relacionamentos que temos com as pessoas, a confiarmos em nós mesmos, a confiarmos em nossas habilidades, nossa inteligência, a confiarmos nos nossos relacionamentos, os famosos networkings, né? A confiarmos em nossas posses, né? Nas nossas riquezas, e isto tem sido crescente a cada dia mais. Tornamos-nos mais em cidades capitalistas, onde as pessoas podem, as pessoas acham que são tudo, podem tudo, e não dependem e não precisam de ninguém, inclusive o próprio Deus. Mas a palavra do Senhor, não que isto seja em si uma coisa má, não é? O dinheiro não é uma coisa má, por exemplo, a riqueza não é uma coisa má, a inteligência não é uma coisa má, ter relações boas com as pessoas não é uma coisa má. Aliás, a própria Bíblia aconselha a ter relações boas com as pessoas. Agora, o problema é quando nós pomos a nossa confiança nesses relacionamentos. Quando nós pomos, não digo que a confiança, não devamos confiar nas pessoas, mas que a confiança das pessoas não sobreponha a confiança em Deus, não é? Conheço pessoas que têm irmãos influentes, muito influentes, que qualquer problema que se passa na sua vida, a primeira pessoa que ele pensa é seu irmão. Meu irmão. Pequena coisa é meu irmão. Seja no trânsito, foi interpelado pelos trânsitos porque andava a velocidade alta, meu irmão, meu irmão, meu irmão. E nós vemos aí uma confiança excessiva no homem, não é? A pessoa não toma providências da sua vida, não cuida da sua vida com confiança extrema no homem. E segundo a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, diz: Maldito é o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Maldito, maldito, maldição sobre o homem que confia no homem e faz dele o braço forte. Esse confiar no homem não é só em relação aos outros, às outras pessoas que eu confio, mas também em relação a mim. As pessoas que confiam demais em si, que não precisam das outras pessoas, até dizem que não precisam, não dependem das outras pessoas, não é? E também temos uma repetição desta verdade bíblica, essa continuidade bíblica em Salmos 118, 8, diz assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Então nós nos deparamos nessa situação em que há pessoas que confiam excessivamente em homens, em si próprios, por causa das suas habilidades, etc, etc. Mas vemos na palavra do Senhor um convite a confiarmos em Deus, a pormos a nossa confiança inteira, inabalável, no nosso Deus. Vamos lá voltar à palavra que nós lemos, vamos lá lê-la só apenas 2 versículos, que é 16 e 17. Diz assim, diz assim, por exemplo, não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem homem valente se livra pela muita força.
O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. O primeiro versículo, que é 16, diz respeito, por exemplo, que os homens não se mantêm seguros por causa da força grande que ele tem. Os homens não se mantêm em bem-estar por causa da força, da habilidade que eles têm, a sua inteligência que ele tem. Nem os presidentes ou os reis, os presidentes da época, ou atualmente que são presidentes, a maioria deles, se mantêm seguros porque têm exércitos preparados, porque têm exércitos de superpotência. Nós conhecemos pela história que há reinos, que há superpotências da época, que hoje se tornaram países nada, países do terceiro mundo, mas governaram o mundo na sua própria época. Então, só para mostrar que o homem não tem na sua mão domínio, controle sobre a história, mas Deus tem o controle sobre a história. Deus tira e Deus dá. Então, Deus é digno de confiança e Deus é digno de toda o apreço, toda a preferência, todo o favoritismo. Deus é. E vejamos também, não só reinos, há homens, pessoas que foram alguma coisa ontem que hoje já não são mais. Há homens fortes que tombam, só que tombam a uma tosse, que tombam a uma febre, que tombam. Então nós notamos que a confiança em homem não nos leva a lugar algum, a não ser na soberba. Além, a Bíblia também nos convida a confiarmos em Deus por vários motivos. Uma delas é que a confiança em um homem é maldição contra o próprio homem. O homem que confia tanto em si, ele atrai maldição para si próprio, porque ele está a dizer que ele lida com qualquer ataque, qualquer questão da vida que lhe aparece. Nós estamos no mundo físico, nós estamos no mundo espiritual, batalhamos, não é? Enfrentamos lutas físicas e lutas espirituais. Então a pessoa que confia em si mesma, ela está a dizer que ela pode lidar com todas as situações, mas os que confiam no Senhor, eles descansam, porque Deus cuida deles enquanto eles dormem. A palavra de Deus diz, enquanto Salmo 127, enquanto dormem, Deus cuida dos seus santos. Acordados, Deus cuida. Diz assim a Bíblia, a palavra do Senhor, que 1000 cairão à sua direita e 10.000 à sua esquerda, mas tu não serás abalado, porque o Senhor é contigo. Deus cuida dos seus servos. Além disso, nós também temos que perceber que enquanto estivermos vivos, nós teremos problemas. Não importa se você é crente, se você é descrente, se é ateu ou crente, nós passaremos por problemas. Não adianta recitar mantras. Vejo muitas igrejas, vejo muitas religiões a incentivarem pessoas a recitarem mantras, até cristãos, igrejas cristãs. Rejeita o sofrimento, rejeita aquele problema. Não, não, não. Isso não vai adiantar em nada. Você vai recitar mantras quantas quiser, porque o próprio Deus já diz na sua palavra, em Salmos 34, 17, muitas são as aflições do justo. O justo passa por aflições. Não é o seu pastor que vai inventar mantra, que vai ensinar mantra. Deus já declarou, o justo passa por aflições, mas Deus o livra de todas elas. Deus o livra de todas elas. Mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, o amado Jesus, ele diz aos seus discípulos, quando estava prestes a ir, dando instruções, ele diz que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Alertou-lhes sobre as perseguições que eles passariam. Então, nós passaremos por problemas, mas Deus não nos deixará só, não nos desamparará. Mas Deus não desamparará todo mundo. Deus só não desamparará aqueles que confiam nele. Por isso, voltamos para o verso número 18 e 19. Depois, e nós vemos, depois de Deus alistar sobre superpotências, nenhum homem se salva pela sua força, nenhuma nação, nenhum rei está seguro por causa do seu exército. A Bíblia faz menção também no número 17 sobre o cavalo. O cavalo é vão para a segurança, ele não pode salvar ninguém. Bem, a questão do cavalo é uma coisa muito interessante, porque para leitores de hoje parece não fazer sentido, mas para leitores da época, o escritor da época, faz muito sentido. O cavalo era um sinal de riqueza, era um sinal vamos lá, de superpotência militar. O cavalo era usado também para puxar carruagens, não é? Era usado nesse caso, para mostrar posse, não é? Era usado também para questões de guerra, não é? Para questões de guerra. E você sabe, ter cavaleiros
era um sinal de superpotência, razão pela qual, não é, os homens da época que lutavam com cavaleiros tinham muita chance de vitória. Os que não tinham cavalo tinham menos chance de vitória. Mas mesmo assim, a Bíblia está a dizer que essas superpotências, esses instrumentos, esses ativos de guerra não são nada. A segurança vem do Senhor. E agora depois, o interessante é no versículo 18 e 19. Diz assim: mas os olhos do Senhor estão sobre os que esperam, sobre os que o temem, primeira coisa, sobre os que o temem e sobre os que esperam na sua misericórdia. Primeiro é temor, depois espera na misericórdia. Por quê? Para quê? 19. Para livrar as suas almas da morte e para o conservar vivos na fome. Na versão NVI, que eu gosto um pouco mais, diz assim: mas o Senhor protege aquele que firma a sua esperança no seu amor, que é a sua misericórdia, para livrar-lhes da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Significa que nosso Deus está fixo, põe seus olhos fixos. Nosso Deus socorre aqueles que confiam nele. Tanto é que na hora, no dia da fome, no dia da falta, Deus não deixa faltar nada. O salmista diz: já fui jovem, agora já sou idoso, nunca vi nenhum justo abandonado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Isto porque Deus cuida dos seus servos. Vemos também o profeta sendo alimentado no deserto com corvos, Deus mandando corvos para levar pão para o profeta comer. Então, desde a antiguidade, Deus tem cuidado de pessoas. Abraão, tirado da sua terra para ter aquilo que não conhecia, sendo alimentado em toda a caminhada que ele foi, com um propósito, sendo ensinado uma coisa muito simples: a confiar em Deus, a confiar em Deus, a confiar no Senhor, a confiar no Senhor. E também porque que Deus nos alerta a não confiarmos em nós mesmos. Além de atrair a maldição para nós, a confiança em nós mesmos constitui soberba da vida, constitui pecado também, constitui uma ofensa. Então, quem confia excessivamente em si, ele quebra relacionamento com Deus, não permite Deus fluir o relacionamento com ele, não permite Deus agir ao seu favor. Por isso que diz em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, 2, porque haverá, falando dos últimos dias, homens amantes de si mesmos, homens que têm autoestima excessivo, não é? Autoestima excessivo, queria dizer, homens avarentos, que diríamos agarados, e esses avarentos, biblicamente, é interpretado como idólatras, não é? Idólatras, pessoas que idolatram bens, não é? E isso está em Colossenses 3:5, fala da avareza como uma idolatria, não é? E também esses homens serão presunçosos, serão homens soberbos. Homens presunçosos são aqueles que são cheios de si. Homens soberbos são aqueles que se acham que podem tudo, que acham que são autossuficientes. Então Deus não quer que nós entremos por este caminho, porque foi assim que muita gente cai. Diz a Bíblia que antes da queda, não é? Antes da queda vem a soberba, vem o orgulho, vem a autoconfiança. E Deus não quer que nós caiamos, por isso que Ele nos convida, através do salmista, a confiarmos no Senhor, nosso Deus, que cuida dos seus pequenos sempre. Então, o que significa isso? Vamos definir 3 termos que eu acho muito importante para a nossa meditação, que é, primeiro, esperar, misericórdia, não é? Esperar, misericórdia e temor. Segundo o livro que nós lemos, essa palavra temor no hebraico translineado vem yashal, que significa reverência a Deus, obediência, o medo, não é? O medo a Deus, medo, porque Ele é um ser temível. E temos também aí a palavra yaré, que significa esperança, que é ser paciente, ser esperançoso e confiar. E também temos shazed, que significa bondade, compaixão, amor, boa vontade e algumas vezes pena. Mas nós sabemos que nesse contexto a Bíblia não fala de pena, Deus tendo pena de nós. Fala de Deus cuidando de nós. Assim como a Bíblia fala no livro de Pedro, se me fala a memória, que lançando sobre ele, não vos inquieteis por coisa alguma, não é? E ele diz, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Então Deus tem cuidado de nós, não por pena. Ele tem cuidado de nós por prazer. Ninguém o forçou.
Ninguém deu iniciativa, ele faz isso por conta própria. Então, vamos lá, agora parafraseando de acordo com as nossas definições, nós teremos a palavra de Deus a dizer assim, lendo a partir do 18 até a partir do 18. Eis que os olhos do Senhor, Deus, põe os seus olhos fixos sobre aqueles que o reverenciam, que o obedecem, não é? Aqueles que guardam sua palavra. E não só, sobre aqueles que têm esperança de que Deus vai agir em favor deles, de que Deus vai ser compassivo para com eles, de que Deus vai mostrar sua boa fé para com eles. Então, é isto que significa fé. Fé significa orar a Deus e ter esperança que Ele vai responder, não é? É o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 11, 6, diz que a fé, sem fé é impossível. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador daquele que o buscam. Quer dizer, crer que Deus é verdadeiro, é um ser existente, mas sobretudo que é um Deus que galardoa, que é um Deus que recompensa os que o buscam. Deus recompensa os que o buscam, recompensa aqueles que confiam nele, recompensa aqueles que buscam. Então, ter fé é você orar, clamar e dizer e ser expectante. Eu estou preocupado, preciso de alguma coisa, orei ao Senhor, mas eu não vejo a hora dele realizar essa coisa. Eu sou expectante de que ele fará alguma coisa. Eu sou expectante de que Deus vai manifestar a sua boa vontade para com a minha vida. Deus vai manifestar a sua compaixão para comigo. Pode não ser do jeito que eu quero, o bolo, o pacote pode não vir do jeito que eu quero, mas ele vai trazer alguma coisa para mim. Porque meu Deus é bondoso, meu Deus é bondade. A Bíblia diz que o nosso Deus é amor. Esse amor se manifesta no cuidado que ele tem para conosco, tanto a nível da vida espiritual, como a nível da nossa vida social, nossa vida física, posso assim dizer. Então nós temos que perceber isso. O Salmo 25:10 diz uma coisa muito interessante. Diz assim: todos os caminhos do Senhor são cheios de misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Repetição. Os caminhos do Senhor são cheios de misericórdia para os que guardam a sua aliança e seus testemunhos. Aliança o que é? Aliança é a palavra do Senhor. Deus tem aliança com aqueles que guardam a sua palavra do Senhor. Essa é a aliança que nós temos com Deus. Esta é a ligação que temos com Deus, a sua palavra. Cremos no seu Filho através da sua palavra. O seu Filho é a nossa aliança. Essa é a aliança do Senhor, a sua palavra. E que guarda os seus testemunhos. O que são testemunhos? É aquilo que é narrado aqui na Bíblia e que nós levamos como sério, levamos como verdadeiro e imitamos até a fé das pessoas vencedoras da Bíblia e imitamos aqueles que caminharam, o exemplo que Deus ensinou aos seus pequenos. Então, é uma coisa muito interessante que nós temos que aprender aqui, é exatamente isso. Imagina, Deus diz assim, a palavra aqui, o caminhos do Senhor, a palavra caminhos pode significar caminho que nós percorremos, mas também significa a forma de viver. Por isso, quando eu digo, por exemplo, o teu caminho é muito duvidoso, você é mesmo que dizer a tua vida é muito duvidosa, você tem uma vida muito duvidosa. Então, o que estamos a dizer? Toda forma de Deus se manifestar, todo o comportamento de Deus, toda ação de Deus está cheio de misericórdia para com aqueles, não é? Misericórdia para com aqueles que guardam sua aliança. Ou melhor, Deus, quando age, tudo que Ele faz a nosso favor, tudo que Ele faz, tudo tem lá misericórdia, compaixão, amor, para abençoar aqueles que guardam a sua aliança. Não apenas que creem nele, porque está cheio de gente que crê nele, mas que guardam sua aliança, seus testemunhos e os praticam. Porque a Bíblia já fala, Jesus já diz, sabemos muito bem nós que Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Até Jesus diz, por que me chamam Senhor, Senhor, se vocês não obedecem aquilo que eu vos falo? Mas é meu discípulo aquele que guarda a minha palavra. De tal maneira que eu e o Pai viveremos nele, ou viveremos para Ele. Então, é assim como nós temos que entender. Esse Deus que tem misericórdia, Ele não vai fazer descaso da minha oração, não vai fazer descaso da minha situação. Ele vai me responder, eu sei que Ele vai me responder. Eu estou aqui na expectativa, eu estou na esperança. Não chegou ainda a bênção, mas eu sei
que vai chegar, Deus vai trazer a minha bênção. Ainda não chegou, estou no aguardo ainda. A minha fé ainda está no aguardo, esperando que o Senhor haja à minha defesa, ao meu favor. Pode não ser da forma que eu quero, mas Deus não ficará no silêncio diante da oração de um justo. Tanto é que a palavra do Senhor diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Um justo só pode fazer Deus mover os seus e terra. Nós vemos José orou e o sol parou. Nós vemos Elias orando e não caindo chuva. Então nosso Deus ouve, nosso Deus dá ouvido àqueles que guardam seus testemunhos e aqueles que têm a esperança fixa nele, que confiam nele, na coisa pequena e na coisa grande. Eles sempre confiam em Deus. E mais uma esperança para nós que confiamos em Deus, para você que confia em Deus, está em Salmos 34:19. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Diz assim, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias, todos os seus sofrimentos. Os justos clamam, Deus ouve e os livra de todos os seus sofrimentos. Então, às vezes, porque não clamamos, por isso não há livramento. Temos que clamar, temos que confiar que Deus vai agir, Deus vai fazer algo e termos alegria. Por isso que diz o salmista no livro que nós lemos aqui, 33:20, a nossa esperança, a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. 21, pois nele se alegra o nosso coração. Termos a alegria de que Ele há de fazer alguma coisa, eu sei muito bem disso, Ele há de fazer alguma coisa. E bem próximo do nosso fecho, temos aqui o Salmos 34:8 a nos convidar para nós entrarmos na vida de confiança de Deus. Diz assim, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que nele confia. Prove, experimente, ore, busque, clame, veja se Deus vai te decepcionar. Deus convida para você fazer teste, fazer prova, testar para ver se Ele não vai te responder. Então Deus nos convida a fazer isso. Tanto é que no Salmo 34 diz, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então prova e verá que o nosso Deus é o Deus de resposta, é o Deus que atende aqueles que o temem, que obedecem a sua palavra, que tem confiança nele, que tem expectativa, que vivem expectante de que não, ele há de fazer alguma coisa, ele fará alguma coisa. Então o nosso Deus vai fazer isso por ti, nosso Deus vai fazer isso por todos aqueles que clamam, que buscam ao Senhor. E nota B, nosso Deus não decepciona, ele nunca decepcionou. Por isso que em Salmos 25, de 3-2, o salmista faz este cenário para nossa compreensão. Ele começa dizendo, meu Deus, em ti confio, por favor, não me deixe confundido, não me deixe decepcionado, não permita que as pessoas digam, confio em Deus, e em que deu? Mas no 3 ele diz, na verdade, nunca serão confundidos aqueles que esperam em ti. Nunca serão confundidos aqueles que esperam em ti, mas confundidos serão aqueles que transgridem sem causa, ou melhor, aqueles que não obedecem aos seus testemunhos. Então que eu e você possamos todos os dias confiar no Senhor, confiar na sua sabedoria, nas suas forças. Se temos inteligência, temos habilidades, sejam esses motivos de dar glória a Deus, graças ao Senhor, nos alegrarmos em Deus com isso e não pormos nisso a nossa confiança, mas que a nossa confiança seja posta no nosso Deus e no nosso Senhor, aquele que nos deu fé através da sua palavra, na qual palavra confiamos e esperamos sem abanar, nem para a esquerda, nem para a direita. Que eu e você possamos cada dia mais exercitar e praticar a nossa fé para crescermos em experiências com o nosso Deus. No nome de Jesus, muito obrigado e Deus abençoe. Amém.